nosso, que Deus dirigiu, que aquilo que o Senhor nos apontou é para falar sobre a visão, sobre a paixão e sobre a ação. Ninguém vai a lugar nenhum sem uma visão, e se você não se apaixonar por ela, você não se move. E se você se apaixonar, você precisa da ação para colocar ela em prática. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, se você puder, no livro de Atos 13, 47. Eu sei que o pessoal lá está preparado para projetar algo, mas as coisas sempre mudam comigo na última hora. Então, Atos 13, 47. É um versículo aí que fala bastante conosco a respeito da nossa visão. Eu te pus como luz para os povos, para que sejas de salvação até os confins da terra. Acharam aí? É uma versão que diz luz para os gentios. Eu te pus como luz para os gentios, para que sejas salvação até os confins da terra. Agora, se você puder, por favor, 1 Coríntios, capítulo 9, vamos ver o 26 e o 27. Primeira Coríntios 9, se você puder, o 26 e o 27. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu peguei esses dois versículos de última hora, porque nós estamos usando o mesmo tema, e às vezes a gente vai acabar lendo aqui repetidamente. Eu gosto desses dois versículos. O primeiro que eu li sobre Atos 13, diz que o Senhor nos chamou, nos colocou, nos estabeleceu, para que sejas. Ontem nós aprendemos aqui com o bispo Jonatas, a visão ela tem o propósito de nos tornar. O propósito da visão é aquilo que nós vamos nos tornar. Esse é o propósito de Deus para nós. Mas ser o quê? O versículo diz, luz, luz. O que é luz? Bom, primeiro porque nós somos filhos da luz. João capítulo 1 diz que Jesus é a luz do mundo. Nós somos filhos da luz, Efésios fala sobre isso, Tessalonicenses fala sobre isso. Esse é o nosso chamado. Nossa identidade é essa. Mas muitas vezes nós não sabemos ou não temos clareza dessa identidade, justamente por causa de uma visão que nós perdemos, de uma visão que nós não temos, ou talvez embaçada, uma visão talvez que não está clara. No passado, nós como igreja, como ministério, acabamos chamando de visão estratégias e nos intoxicamos com aquelas estratégias ao ponto de daquilo mexer com a gente, nos deixar talvez de forma traumatizados, né? A ministração do bispo Adalberto, ela foi poderosa e sim, há muita gente traumatizado, angustiado, paralisado por causa da intoxicação, por causa dos exageros, por causa daquilo que lá atrás nós, com a melhor das intenções, achávamos que era uma direção tão clara para nós, acabamos ficando triste com algumas coisas que aconteceram, acabamos perdendo a força naquilo. Quando fala visão, ainda há pastores que se arrepiam, ou bispos que se arrepiam, e por causa disso vão para um outro lado, ou talvez estão assim no modo meio automático, deixando a vida me levar, a vida leva eu, permitindo que as coisas aconteçam de uma forma que não é o propósito de Deus. Agora pedindo para você abrir no texto que é mais clássico para falar de visão, Provérbios 29, 18. O texto diz assim, aonde não há uma visão, a parte B, a parte A do versículo diz assim, onde não há visão, o povo perece. Aonde não há visão, o povo perece. Há uma tradução que diz que o povo que não conhece a visão de Deus, a direção de Deus, é um povo caótico. Tem uma outra tradução que diz, aqueles que não seguem a direção de Deus andam em confusão.
Tudo isso fala sobre a importância da visão ou de termos uma visão. E quando nós falarmos em visão, pelo amor de Deus, não pense em G12, MDA ou qualquer tipo de estratégia que Deus deu a outras igrejas ou ministério e que talvez nós até praticamos por um tempo, porque era de Deus, mas hoje não é mais. Por favor, não se entristeça ou não deixa crescer no seu coração uma resistência com a questão, com a palavra visão ou com a necessidade de termos uma visão. Porque não é disso que nós estamos falando. Não é sobre uma estratégia, um modelo, não tem a ver com isso. Isso não é uma crítica ao nosso passado e nem às igrejas que praticam isso. Qual é a igreja dos seus sonhos? Todos que estão aqui são pastores, pastores principais ou pastores auxiliares, bispos. Qual é a igreja dos seus sonhos? Eu acredito que vocês é a igreja da vontade de Deus, a do sonho. Não tem que fazer a igreja do meu sonho, tem que fazer a igreja do sonho do Senhor. Eu sei que alguns de nós vai falar isso. Quando eu falo a igreja dos seus sonhos, é a igreja dos sonhos de Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E eu acredito que você quer fazer o que Deus nos chama para fazer. É a igreja dos seus sonhos. Aquela igreja dos discípulos maduros, dos discípulos que são discipuladores, pessoas que vivem em santidade, pessoas que celebram, pessoas que têm uma vida transformada, que têm frutos e resultados. Uma igreja onde o Kids está sendo edificado na palavra, onde os pais ajudam os ministros do Kids a crescer, onde os adolescentes são muito empolgados e eles e os jovens estão envolvidos com missões e fazendo um trabalho nas faculdades, nas ruas, onde os casais estão vivendo o propósito de Deus para o casamento e todos eles estão envolvidos num processo de discipulado de casais. Uma igreja onde o louvor é uma bênção, as pessoas se quebrantam, choram, se arrependem, começam a confessar pecados. Uma igreja onde no meio das ministrações a cura vem, se manifesta milagres. Uma igreja onde a palavra é cristocêntrica, onde quando alguém abre a Bíblia para pregar, e ali é pregado apenas o que está na palavra de Deus. Qual é a igreja dos seus sonhos? Tem que você pensasse nisso. Se você está pensando, eu queria te fazer uma segunda pergunta. Como chegar lá? Como podemos ter uma igreja dos sonhos de Deus? Uma igreja dos sonhos. Como podemos edificar essa igreja? Como chegar lá? A terceira e última pergunta aqui na introdução. Por onde começar? Se nós temos uma igreja dos sonhos e estamos pensando em como chegar lá, por onde começar? Alguns de nós temos mais tempo de pastoreio, outros estão começando por agora. Talvez os que têm mais tempo pode também estar um pouco confuso. Os que estão começando agora não têm muita segurança. Vamos começar. Tudo começa por uma visão. Se nós não tivermos claro qual é a visão de Deus para nós, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos só ter sonhos, serão fantasias, será uma utopia, mas a gente não vai chegar lá. Deixa eu fazer aqui algo para contextualizar melhor. Existe a visão de Deus para a igreja na face da terra. Existe uma visão de Deus de maneira global para a igreja na face da terra. Existe uma visão de Deus para cada ministério. Existe uma visão de Deus para o ministério Luz para os Povos. E existe uma visão de Deus para cada igreja local. Existe uma visão de Deus para a igreja da Fama. Existe uma visão de Deus para a igreja Jardim América, Vila União, Uberlândia. Lá tem duas, então Deus tem uma visão, a igreja que o bispo Adalberto está à frente, o Ivanilson. Existe uma visão de Deus para cada igreja local. Existe uma visão de Deus para cada pastor que está aqui. A visão de Deus, ela é coletiva, mas ela também é pessoal. E quando eu conheço, descubro, tenho clareza de qual é a visão de Deus para a minha vida, eu busco
viver essa visão, eu coopero para que a visão de Deus aconteça na igreja que eu estou. Assim é os pastores e os membros daquela igreja. Então lá em Acreúna, se o pastor sabe qual é a visão de Deus para a vida dele, e ele está vivendo, então ele está cooperando para que a visão de Deus para a igreja de Acreúna se cumpra. E quando a igreja de Acreúna, os irmãos buscam a visão de Deus para eles e vivem, procuram viver essa visão, eles estão cooperando para que a visão de Deus do Ministério Luz para os Povos aconteça, se cumpra. E quando nós, como Ministério Luz para os Povos, estamos vivendo a visão de Deus para nós, estamos cooperando, trabalhando para que a visão de Deus na face da terra se cumpra. Então a visão, ao mesmo tempo que ela existe para o ministério, e eu acho que foi o Adalberto, não sei, o Samuel, que falou que talvez as localidades vão ser diferentes, e é verdade. Assim como existe uma visão de Deus para o ministério Luz para os Povos, e o bispo Jonatas deixou isso muito bem claro para nós ontem, foi fantástica a palavra dele, apesar de ter sido rápido, parecia que ele estava num carro de Fórmula 1. Mas existe uma visão de Deus para cada localidade. Em cima disso que Deus nos fala como ministério, nós temos que entender de que maneira a visão de Deus para a localidade precisa ser aplicada. Por quê? Apesar da visão ser para todo o ministério, e ninguém está de fora disso, nós temos que descobrir como ela tem que funcionar, como ela é aplicável aonde nós estamos. Porque, meus irmãos, a realidade do Oiapoque, onde nós temos uma igreja, é diferente da realidade de Goiânia. A realidade das igrejas que nós temos nas aldeias lá em Moçambique é diferente da realidade da sua igreja. Normalmente, quando a gente fala muito a nível de cidades maiores, e às vezes nós não nos atentamos para alguns casos de lugares menores, cidades menores, culturas diferentes, e assim por diante. Então, nós não podemos sermos infantil de pensar que vai ser exatamente igual em todos os lugares as estratégias. Visão, os princípios, os fundamentos, eles sim precisam ser. Mas na localidade vão ter características muito específicas. O bispo André falou de algo aqui muito jóia a respeito da igreja na cidade. Pode ser que a igreja na cidade desenvolva alguns tipos de atividade por causa da visão local, diferente da outra igreja naquela mesma cidade. Por quê? Porque nós somos um corpo e somos partes diferentes do corpo. Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é pé. Então, estando em Goiânia, e o André também, talvez aquilo que Deus vai despertar a igreja do Bueno em relação à ação social não seja exatamente igual àquilo que Deus vai despertar o Serrinha. O Serrinha, por exemplo, a gente tem um trabalho social que tem crescido muito, tem sido uma bênção lá. A gente chama de famílias atípicas, onde famílias que têm filhos na condição do espectro autista ou outras condições especiais, elas têm vindo para a igreja e nós temos levantado um trabalho para trabalhar com a família, com o objetivo de trazer a inclusão para essas realidades. Um trabalho fantástico está sendo feito lá. Acho que vocês já viram lá no Serrinha também o trabalho com surdos. Não é um trabalho fácil. Talvez nem todas as igrejas de Goiânia vão ter o mesmo trabalho social. Por quê? Porque como corpo nós temos que saber qual é a visão do lugar. Estão me entendendo, irmãos? Então, quando a gente fala de visão, nós estamos falando da visão de Deus para a igreja na terra. E o bispo deixou isso claro sobre discipulado. Mas também nós estamos falando para nós como ministério, e estamos falando para mim, para a sua igreja local, mas tem a ver com a sua visão como pastor, como missionário. Sem visão, planos ou projetos nenhum vão acontecer. Planos sem visão são sonhos fictícios. Então, se você tem uma igreja dos sonhos, e se você não entende que você precisa de uma visão, você não vai alcançar. Não é mágica, não acontece porque alguém orou, ministrou sobre você apenas. Se nós estamos falando de uma igreja dos sonhos, sem ter uma visão, em primeiro lugar, isso será apenas uma utopia. Eu não estou dizendo que a visão é tudo. Nós não queremos que você saia daqui pensando assim, agora é só visão. Não.
Visão é por onde tudo começa. Nós temos que ter ela clara, mas é óbvio que não é só a visão. É óbvio que nós não podemos só ter uma visão e ficarmos ali locumbrando uma visão. Não. A visão ela tem que gerar uma paixão. E essa paixão tem que trazer sobre nós ação. Então, o que é uma visão? Ontem o bispo falou muito que é uma visão. O bispo Samuel também, na palavra dele sobre paixão, ele também falou um pouco sobre o que é visão. Ainda na palavra do bispo Adalberto, ele trouxe alguns conceitos ótimos. Então eu vou ser um pouco repetitivo para gravar bem na sua cabeça. É aquilo que cremos que Deus quer que nós nos tornemos. É o que Ele quer fazer em nós e fazer através de nós. A visão, ela tem o objetivo primeiro de gerar algo em nós. Depois, através de nós. Aonde Deus quer nos levar? Aonde Deus quer nos levar no mundo como igreja, aonde Deus quer nos levar no mundo como ministério, aonde Deus quer nos levar no mundo como igreja local, como pessoa, como cristão. Foi a pergunta que o Jonatas fez ao Paulinho: o que você está fazendo aqui? Ajudando a transformar o mundo uma vida de cada vez. Visão é o que cremos que Deus deseja que nós nos tornemos. Isso fala da identidade. Visão é a direção de Deus que revela onde Ele quer levar a igreja. Visão é a direção. Não é o que nós vemos agora. Talvez uma das coisas mais complicadas para a visão é a vista, a circunstância, aonde estamos. Não é o que nós estamos olhando, mas é o propósito futuro, o que nos coloca alinhados com o coração de Deus. É a visão de Deus. Eu ouço e vejo muita gente dizer: não, nós precisamos nos alinhar com o coração de Deus. Sem uma visão você não vai conseguir. Uma visão é uma direção clara, inspiradora de um futuro que cremos que Deus tem para nós, funcionando como um mapa que orienta nossas crenças, dirige nossas ações e decisões para alcançar um objetivo a longo prazo. A visão nos revela um propósito. Quando eu orava por essa ministração, durante o louvor aqui, Deus me deu uma palavra, é porque nós já estávamos aqui, senão eu teria trazido. Deus me fez ver dois elementos: chaves e uma bússola. Chaves, molhos de chaves e uma bússola. E eu creio que Deus está fazendo isso conosco nesse encontro de pastores. Ele está nos dando uma visão, uma bússola, uma direção, um mapa, traçando para nós, é para lá. Esse é o caminho, ande por ele. Mas também Ele está nos dando chaves, que precisam destravar algumas coisas. Uma visão, ela não tem nada a ver com estratégias. As estratégias, elas mudam, estratégias, elas se adaptam, estratégias, em alguns lugares elas são muito boas, outros não. Por exemplo, a nossa estratégia de GC lá em Goiânia tem muito a ver com grupos de conexão, comunhão, cuidado, compartilhamento e crescimento. Lá em Moçambique, os nossos grupos, nossos GCs, são grupos de reunião para ler a Bíblia. Porque a maioria do povo é analfabeto, há muito poucas Bíblias, e lá a estratégia com os grupos, com os GCs, é para ler a Bíblia. Já é outra forma de aplicar o mesmo propósito. Então, só para relembrar, a nossa visão, Isaías 42, ser luz para os povos, transformando o mundo, uma vida de cada vez, tem muito a ver com a nossa missão. É o nosso slogan, mas tem muito a ver com a nossa missão. A nossa visão é ser luz para os povos. Brilhar. Brilhar. Mateus 5, quando Jesus diz para os discípulos: vós sois a luz do mundo. Eles dizem assim: deixe a vossa luz brilhar, para que os homens, ao verem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. A nossa luz não é própria. Nossa luz é de Jesus, e para essa luz brilhar, nós temos que estar cheio dele. Nós precisamos ter essa intimidade diária com ele, para ter essa luz que brilha. E as nossas boas obras não têm a ver com as nossas virtudes apenas, mas tem a ver com o favor de Deus, a graça de Deus, porque é Ele que faz na nossa vida. Amém, meus irmãos? Alberto diz: Ele é a nossa fonte, é Ele que nos capacita, e é verdade. Então, quando a luz brilha, quando Jesus brilha em nós, e como que Ele brilha? Quando o caráter dele é visto em nós, quando o fruto do Espírito é visto em nós. Se você quer saber um pouco mais sobre o caráter de Cristo em nós,
Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte é o resumo do caráter de Cristo que todo cristão transformado deveria manifestar. Nós estamos falando de bom caráter, de gente honesta, ou de um só casamento, ou de pagar cheque, não é isso. Estamos falando do caráter de Cristo em nós. Se o objetivo é transformar, nós temos que ser transformados primeiro. E como que a minha luz brilha? Não é quando, ao entrar, acende como é que chama aqueles canhão de perseguição? Tem um nome, aquelas luzes, e alguém diz, ou eu chego aqui com neon e tal. Luz brilhar não é eu ter uma forma de chamar a atenção para mim, mas é quando, no meu manifestar, Jesus é visto. Excelente o exemplo aqui do André a respeito do pastor que bateu o carro e o bairro inteiro ajudou ele. A luz dele está brilhando. As pessoas estão vendo nele traços, diferença. Não somos iguais, não somos comuns. Nesse salão estão aqueles que o mundo não é digno deles. O Senhor nos chamou para fazer diferença onde estamos, nessa geração. Então a nossa visão é ser luz para os povos. A nossa missão, fazer discípulos de Jesus. Como? Transformando o mundo uma vida de cada vez. Nós não estamos aqui falando de numerologia, numerofobia. Estamos falando de um a um, mudando, transformando as pessoas. Atos 1:8, como foi citado pelo bispo ontem. De Jerusalém até os confins da terra. Enquanto ele não vem, nós vamos. Mas nós vamos primeiro para o outro lado da rua. Primeiro nós vamos no vizinho, talvez nós vamos dentro de casa, no quarto do nosso filho. Talvez nós vamos ali no nosso funcionário que trabalha conosco, no nosso colega de trabalho, antes de ir a outra nação. Porque também não justifica a gente querer ir fazer diferença no outro lado da terra, se ela não está acontecendo onde nós estamos plantados. Estão comigo, meus irmãos? Então, a missão é fazer discípulos de Jesus. Não é do Ronaldo, não é do Jonatas, não é do Adalberto, é de Jesus. Como? Gerando transformação. Nossa estratégia são os GCs. Então, enquanto que a nossa visão é Atos 1:8, Mateus 28, 19 e 20, a nossa estratégia é Atos 2, do 42 ao 47. Atos 20, 20. De casa em casa. De casa em casa. E por quê? Porque os GCs, os grupos de conexão, os grupos de comunhão, de cuidado, de compartilhamento, de crescimento, eles são celeiros para você formar discípulos. É de lá que as pessoas vão encontrar discípulos. Você, pastor, nós, pastores, certamente já temos os discípulos. Mas pode ser que eles não tenham. Pode ser que os seus discípulos ainda não estejam discipulando. E o propósito não é só eles serem discípulos. Eles fazerem. Porque às vezes a pessoa caminha com você como alguém que busca te imitar, seguir você, mas ele precisa ter discípulos. E da onde que vai surgir esses discípulos, esses novos discípulos, futuros discípulos? Os GC são o celeiro para isso. Só que GC é uma estratégia. Hoje se chama GC, no passado chamava células, que tinha outro propósito, outra pegada, tinha outra maneira de ser. Nós não trocamos apenas o nome, nós trocamos o propósito. Por uma direção de Deus, houve uma atualização no ano de 2024 e nós entendemos que isso tinha que mudar. Então veja bem, dentro da nossa missão, como disse o bispo, nós temos que ser missionário e missional, começando por aqui, nosso GC, começando a fazer discípulos por aqui, gerar por aqui a transformação, mas com o objetivo de ir até os confins da terra, aonde ele nos manda. Então visão é aquilo que nós precisamos ser, missão é aquilo que nós precisamos fazer para ser o que a visão propõe. Amém? Relembrando, para a gente ter isso muito claro. Então, a visão, ela vai consolidar a nossa identidade. A visão, ela vai fazer com que a gente saiba exatamente qual é a nossa identidade. Luz para os povos. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso DNA, esse é o nosso chamado. Então a visão, ela define quem somos, para onde estamos indo, qual é o futuro, para o que Deus nos chamou. Nós estamos aqui para construir, edificar o quê? A visão é o norte, ela nos orienta, ela nos ajuda a tomar as decisões, ela nos motiva as ações e ela dá sentido para a caminhada. A visão, o bispo Samuel ontem disse que a paixão nos faz levantar, nos faz acordar todo dia de manhã, é verdade, e a visão nos faz levantar da cama.
É porque nós sabemos o que fazer, por que fazer, e estamos apaixonados por isso, que nós sabemos que vamos alcançar. Agora, para alcançar a visão, nós precisamos praticar a missão. E a missão, ela começa onde estamos. Então, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Todas as vezes quando a gente fala de missões e a gente começa a compartilhar do trabalho missionário lá, muitos entram em cobrança, às vezes em acusação. Há pastores que às vezes nos acercam para falar assim: eu preciso fazer missões, eu acho que eu estou errado, eu quase não falo de missões. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um GC é um trabalho missionário aonde você está plantado. Todas as igrejas, todas as nossas igrejas, quando elas começam com a estratégia GC, elas começaram a fazer o trabalho missionário. Elas estão em Jerusalém fazendo aquilo que está proposto. Então, se as nossas igrejas estão operando nesta visão, todos nós somos missionários. Então, se as nossas igrejas estão operando nessa visão, todos nós somos missionários. Então, se todos nós estamos operando na visão, todas as nossas igrejas são missionárias. Sabia que eu ia conseguir na perseverança. Amém, irmãos? Mas a missão, ela desencadeia um processo. A visão, ela nos mostra para onde ir. A visão nos mostra para onde ir. A missão é como? Processo. Nesse processo, eu diria para você que se nós não entendemos o que é um processo e como fazer ele acontecer, nós vamos nos perder. Então vamos partir do princípio que todo mundo aqui entendeu que nós temos uma visão. Amém, meus irmãos? Uma visão, para ela ser execuível, ela precisa de planejamento. Diga comigo, planejamento. Não, todo mundo diga planejamento. E a maioria de nós aqui, quando fala em planejamento, a gente pergunta: você tem um planejamento? Tem um planejamento? Nós apresentamos um calendário, uma agenda. Não é disso que a gente está falando. Isso não é planejamento. O calendário não está errado, mas ouça o que eu vou te falar. Planejamento é quando você, pastor da igreja local, com o pessoal dos kids, senta para ver as necessidades, as realidades e as possibilidades, e o que pode ser feito, por exemplo, para o ano de 2026, para os kids poderem alcançar o propósito, a visão, transformando, começando pelas crianças. Então nós temos um propósito: transformar. Não é só adultos, transformar não é só jovens, transformar não é desde os kids, desde o berçário. Planejamento é sentar com aqueles irmãos que estão fazendo esse trabalho para ver a realidade, as necessidades. Então nós vamos estudar as possibilidades e estabelecer um plano de ação, plano de trabalho. Isso é um planejamento. Então, quando eu faço isso com os kids, quando eu faço isso com os adolescentes, quando eu faço isso com os jovens, quando eu faço isso com o pessoal da música, quando eu faço isso com os diáconos, quando eu faço isso com o pessoal da intercessão, quando eu faço isso com o pessoal da administração, com a tesouraria, quando eu faço isso com os homens, com as mulheres, quando eu faço isso com os líderes de GC, eu estou planejando. E aí eu tenho condição de construir uma agenda para o ano. Eu vou então agora, em cima do planejamento de cada área, construir uma agenda geral, um plano de trabalho geral da igreja toda. Como nós, juntos e separados, vamos fazer para alcançar aquilo que nós chegamos à conclusão juntos, o planejamento. Toda visão, para ela ter êxito, ela necessita ser pensada, planejada, para ela ser aplicável. Se você ouvir de nós, se você ouvir aqui visão, ser luz para os povos, missão, fazer discípulo de Jesus, estratégia GC, você vai embora e vai pensando assim: como que eu vou colocar isso lá na minha igreja local? Aí você pensa assim: eu vou chamar o bispo Samuel para ir lá pregar, porque ele é bom para falar, então vai convencer todo mundo. Você está terceirizando aquilo que você tem que fazer. É ótimo chamar o bispo Samuel, ele é muito bom para falar mesmo, mas primeiro a falar da visão tem que ser o pastor local. Se a visão não possuir o pastor, ela nunca vai alcançar a igreja. Não adianta você levar alguém cheio da visão na sua igreja. Não adianta você falar alguém que convence, que é bom, que discorre, que sabe os meandros.
você precisa falar da visão. Você precisa saber qual é. Você precisa fluir nela. Leve o bispo Samuel, mas fale você também. Leve o bispo Adalberto, o André, qualquer um que fale bem da visão, mas você tem que ser o primeiro. Porque se você não acreditar na visão, mesmo que falem bem, as pessoas vão olhar para você. Elas não são ovelha deles, é suas. Deus confiou em você. O reconhecimento, o herói delas, o cara é você. A gente às vezes quer que alguém faça o que nós não damos conta, mas tem que começar de nós. André disse assim que se o pastor estiver correndo, a igreja anda, e é verdade. Se não partir de mim, se não partir de você, o principal, as ovelhas, os líderes, o povo, não vai. Os irmãos, eles têm que vir como reforço, os irmãos têm que vir com uma unção dobrada, os irmãos têm que vir com algo mais, mas em primeiro lugar tem que partir de mim, tem que partir de você, aquilo que Deus está falando conosco aqui. E se você não tiver um planejamento, não adianta apenas citar os versículos, falar os slogans, porque visão não é um slogan, visão não é só você dizer o que todo mundo está dizendo, e agora todo mundo está igual papagaio falando a mesma coisa. Não. Nós estamos falando de realidade de vida, de acreditar. Então, a visão é o que Deus nos direciona, onde Ele quer que a gente chegue, no que Ele quer que a gente se torne. E a missão é como praticar isso. O planejamento vai nos dar esse segredo. A missão, ela vai desencadear processos. Esses processos, quando a missão desencadeia processos, esses processos revelam a nossa realidade, esses processos fortalecem e sustentam a visão no nosso meio. Se a gente não entender os processos, e eles são resultado do planejamento, se não há planejamento, você não vai dar conta de executar processo, você vai viver só de evento em evento, você vai viver só de agenda, reunião de homens, reunião de mulher, reunião de casais, reunião de jovens, conferência disso, encontro daquilo, encontro com Deus, só evento. A igreja não vai mudar, pessoas vão vir, número vai crescer, mas a igreja não vai atingir a visão, transformar. Crescimento numérico não quer dizer que nós estamos atingindo a visão. Fiz um curso de implantação de igrejas online com o Ricardo Agreste e Josué Campanã. E eles disseram uma coisa muito boa, eles disseram, megas igrejas não transformam, elas produzem impacto. Megas igrejas ditam normas, megas igrejas ditam moda, megas igrejas atraem atenção, megas igrejas elas causam comoção numa cidade, megas igrejas fazem com que as pessoas olhem, megas igrejas divulgam bem e elas estão cumprindo o seu papel. Esse é o papel da mega igreja, isso não é do diabo, mas a transformação não vem de maneira coletiva. Acho que foi o André que disse que a maioria das pesquisas que tem no mundo sobre evangélico é feita nos Estados Unidos. O Instituto Barna, que tem uma filial no Brasil, associado com o Haggai, fizeram uma pesquisa no Brasil e eles chegaram à conclusão que as igrejas que produzem transformação, a pesquisa dizia o seguinte, 85% das igrejas no Brasil têm menos de 150 membros. 85% das igrejas no Brasil têm menos de 150 membros. Eu, quando vi essa pesquisa, peguei a nossa lista de igrejas do ministério, estava olhando. No nosso caso, Luz para os Povos, chega a quase 90% das igrejas que têm menos de 150 membros. E ele dizia o seguinte, na pesquisa eles chegaram à seguinte conclusão, igrejas que produzem transformação, são igrejas que trabalham em rede com o propósito de, primeiro, a palavra, pregação, o púlpito é cristocêntrico. O discipulado é bíblico. O discipulado é ensinar a Bíblia. São igrejas que trabalham indivíduos, famílias, grupos, começando assim. Essas igrejas, elas estão produzindo transformação no Brasil. Enquanto as megas estão atraindo pessoas, estão ditando normas e fazendo diferença por um aspecto, mas não de transformação de pessoas. Às vezes nós ficamos muito apaixonados com uma mega igreja e queremos que a nossa se torne, mas o caminho melhor não é ir por aquele da mega igreja, é ir pelo caminho da transformação. As igrejas que trabalham e têm a visão de transformação,
Na medida que elas crescem, quando crescem com conteúdo. Essa pesquisa do Barna, junto com o Haggai e o Instituto Evisionar, do Josué Campana, diz o seguinte: mega igreja tem prazo de validade. Ela abre e fecha, e a média no Brasil é 20 anos. 20 anos. Menos ou mais. Mas é isso. Igrejas que se estabelecem e prevalecem são igrejas que produzem transformação, e não são as megas. Você não vê mega igreja dizer que tem 100 anos, centenário da mega igreja fulana de tal. Normalmente você vê centenário da igreja batista, centenário da igreja presbiteriana, porque são igrejas que têm um compromisso doutrinário, teológico maior. Talvez falta para elas algumas coisas, mas são essas. Nós estamos edificando uma igreja para quem? Se eu morrer hoje, o Serrinha continua ou acaba? Será? Será que a igreja que você pastoreia está preparada? Como disse o André, o número 2 está pronto? Porque talvez, irmãos, a gente acha que está, ou tem lá um grupo de trabalho que trabalha conosco, mas é possível que algumas igrejas, entre nós, se o pastor partir para a glória, ela pode deixar de existir. É possível. Não há sucessão. Não há discipulado. Nós estamos vindo de uma doutrina dispensacionalista, onde a maioria de nós acreditávamos que Jesus iria voltar e nós iríamos para o céu e não íamos passar pela morte. Nós já sabemos que essa doutrina não se sustenta mais como se sustentou no passado. As profecias e os sinais, eles trouxeram uma nova realidade. Então nós sabemos, como disse aqui ainda há pouco o André, que nós devemos pensar no futuro. E não podemos fazer uma igreja onde nós seremos o único pastor dela. Se você não edificar uma igreja para os seus filhos, para os seus netos, se você não edificar uma igreja para as próximas gerações, o dia que você passar, acabou. Às vezes até a gente tem discípulos, mas eles são exatamente como nós. Essa igreja que nós temos, ela não vai comunicar na próxima geração. Ela não vai se vincular às pessoas, os jovens, os adolescentes, as crianças, a geração que o André falou aqui, Alfa, eles talvez não queiram fazer parte dessa igreja. Porque nós não edificamos uma igreja para o futuro. Nós só nos preocupamos com ela no dia de hoje. Então, irmãos, é muito importante nós entendemos que a visão, o planejamento e os processos vão fazer com que aquilo que nós estamos semeando hoje se perpetue até a volta de Jesus. Se for amanhã, glória a Deus. Se for daqui 10 anos, glória a Deus. Mas se for daqui 100 anos, glória a Deus. Em alguns lugares do mundo, irmãos, o evangelho morreu quando o pastor morreu. Todo o sacrifício da cruz do Calvário, todo o sacrifício de Pedro, todo o sacrifício de André, de João, todo o sacrifício daqueles que vieram antes de nós, que deram a sua vida, dos pais da igreja, e todos aqueles que durante esses 2000 anos deram a sua vida, sofreram para que o evangelho chegasse até nós, pode ser enterrado no nosso caixão junto conosco. Por quê? Nós não estamos pensando lá na frente. Às vezes nós queremos uma visão para agora. A gente quer ver o crescimento acontecer hoje. A gente quer o êxito nosso. Nós temos essa cultura capitalista de resultados. A Bíblia não foi escrita nessa cultura ocidental. Ela foi escrita na cultura oriental, onde as coisas são feitas apontando para frente. Apontando para lá. Então, por mais que possa parecer para você desanimador eu dizer isso, mas eu não posso apenas gerar um movimento e atrair pessoas, encher a igreja e ter um monte de gente lá no meu culto e ficar satisfeito com isso. Às vezes eu vou para cultos no Serrinha, tem lá mil e poucas pessoas e eu fico empolgado, as pessoas ficam empolgadas, alguém fala, você viu como a igreja estava cheia? E eu digo, mas isso não reflete a saúde da igreja. Números não refletem. Eles são importantes, eles têm que ser nosso objetivo, mas em primeiro lugar, a transformação. Daí vem os processos. Deixa eu só lembrar para você como era a estratégia que nós chamávamos de visão e como ela nos aleijou em relação à visão.
Nós operamos no G12 por mais ou menos 15, 17 anos. A visão G12 era assim, células. Então lá na célula você levava um visitante e aquela pessoa, você pregava o evangelho, era todo mundo pregando o evangelho, aquela coisa ali de convencer a pessoa debaixo daquela pressão, ela aceitava Jesus, então você tinha que fazer uma visita para ela em 24 horas, e aí a fonovisita, e depois você levava ela para o encontro, e lá no encontro é impactante, o encontro é uma bênção, é tremendo, aquele encontro impactante, aí do encontro você já matriculava ela na escola de líderes, e 6 meses ele já saía de lá da escola de líderes, e a gente dizia, cada casa uma igreja, cada membro um líder, e a gente corria com isso. Sabe o que aconteceu? Sim, nós fizemos tudo isso, e tivemos êxito nisso, ninguém pode negar que não. Os encontros eram lotados, tivemos muitas escolas de líderes, todos nós, se tem uma coisa que o Ministério Luz para os Povos tem como virtude, é obedecer às direções que sempre foi dada pela direção principal do Ministério. Nossos bispos e pastores, se tem uma coisa que eles não são rebeldes. Mas sabe o que a visão de G12 fez conosco? A gente formou líderes. E aonde eles estão? Serrinha. Fiz um levantamento lá em 2010, 11 e 12. A igreja do Serrinha, desde quando entrou na visão, em 2000, até quando eu voltei da Europa, ela levou cerca de 62 mil pessoas para o encontro com Deus. Quase 15 mil pessoas passaram pela escola de líderes. Aonde elas estão? Não estou falando de você, estou falando de nós. Aonde elas estão? O problema é que nós, ao levar a pessoa a crer no Evangelho, está tudo certo. Levar ela para o encontro com Deus, que é uma estratégia ótima para produzir o impacto, logo levávamos ela para uma escola de líderes, quando deveríamos levar ela a ser discípulos. Primeiro nós deveríamos ter discipulado estas pessoas, e para formar um discípulo leva tempo, não é em 6 meses. Jesus, que é Jesus, gastou 3 anos e meio para discipular. Ele não formou líderes. A estratégia de gerar liderança veio depois do discipulado. Então, quando você olha para Jesus, o modelo, primeiro ele conecta as pessoas com ele, então ele discipula essas pessoas, depois ele deixa eles como líderes da igreja primitiva. E aí sim eles têm bom resultado. Porque quando você põe um líder, quando você põe um discípulo para liderar, você tem fidelidade, você tem lealdade, você vai ver resultados. Mas quando você põe um líder que não é discípulo, você corre risco. Liderança é influência. E você põe para liderar parte do seu rebanho pessoas que não têm a sua visão. Não pegaram no cajado com você. O que é um discípulo? Discípulo é dar um manto. Discipulado é ajudar a carregar o cajado. Discipulado é dizer, o cajado do pastor é o meu. Discipulado é onde ele põe o pé, eu ponho o meu. A expressão no Novo Testamento discipulado é talmidim. E talmidim no Novo Testamento é aquele discípulo que anda tão perto do mestre que ele é coberto de poeira. Então quem são os discípulos? Aqueles que olham para você, pastor, e querem, desejam seguir o ministério que você tem. Avançar com o ministério que você tem. Dar continuidade. Eles não estão esperando você viajar, eles não estão esperando você morrer ou adoecer para eles começarem um outro ministério. Não. Eles vão mais longe. Mas eles olham para você. No início, quando você começou a discipulá-los, você era uma forte influência. Mas depois que eles amadurecem, você se torna para eles referência. Então agora eles querem fazer o que você faz e olham para você como referência. Meu modelo é aqui. Seu pai biológico, né? Alguns aqui talvez não tiveram, tal, mas a maioria de nós aqui, a maioria de vocês que tiveram um pai biológico presente, é claro que você ama. Seu pai não foi perfeito e você aprende muito mais com outras pessoas do que com seu pai. Mas seu pai é uma referência para você até hoje. Porque ele te ensinou. Ele é uma referência. Sabe o que acontece quando não há discipulado? Você forma líderes, mas você não é mais a referência deles. Agora é o cara da mega igreja. Então ele quer ir para lá e ele vai levar aquele tanto de gente com ele. Sabe por quê? Ele é influência. Ele não é discípulo. Ele não tem o seu DNA, ele não tem o seu coração, nem você o dele. Então,
A estratégia do G12, ela gerava muitos líderes, era bom. Mas pessoas que não tinham tido tempo de se tornarem discípulos de verdade. Por isso, não estão conosco. Muitos estão no mundo porque foram transformados em líderes antes de serem transformados em crentes. Muitos estão no mundo porque antes de se tornarem, manifestar o novo nascimento, o fruto do novo nascimento, ele se tornou um líder, uma influência. Agora ele foi para o mundo, a gente chama ele de desengrejado, a gente chama ele de desviado, o que quiser. Mas nós temos uma parcela de responsabilidade nisso. Primeiro nós tínhamos que ter transformado ele num discípulo de Jesus. Depois, confiado a ele a liderança de alguma coisa. Em missões, quando a gente vai enviar alguém, e quando você envia um discípulo, dá certo. Não quer dizer que ele está pronto, capacitado, que ele é o melhor. Mas quando você envia um discípulo, dá certo. Quando você envia um líder, corre o risco de dar errado. Eu e o Adalberto sabemos como é isso. O Adalberto enviou o Ivanilson, que é um discípulo, deu certo. Mas quando nós enviamos quem não é discípulo, mais cedo ou mais tarde se volta contra nós. E a gente sofre. Gente ferida, machucado. Mas o erro é de quem? Nós não discipulamos. A missão não pode ser esquecida. A visão de ser luz para os povos, de ir aos quatro cantos da terra, partindo de onde estamos, é clara, mas a missão não pode ser deixada de lado. Discipulado. Então os GCs, a estratégia de atrair pessoas, elas precisam culminar num discipulado bíblico, saudável. E esse é o primeiro processo. Eu disse para você que a visão vai desencadear 3 processos. Número 1, discipulado. Número 2, formação de líderes. Número 3, conexão com a próxima geração. Então veja bem, se na prática da missão, com as estratégias que eu uso, o processo, você leu o texto agora mesmo que foi dado pelo bispo Jonas, eu acabei me de referir. Mateus 28, 19 diz, portanto, vão, processo, vão, façam, processo. E Atos 1:8, então, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Processo, tem que ter uma experiência com Deus, sobrenatural. Então vocês serão minhas testemunhas tanto na Judéia, por toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunhas lá quer dizer martirions. No grego, martirions, mártires, quer dizer aqueles que estão prontos a morrer por uma causa. Discipulado é levar as pessoas a estarem prontas, literalmente, a morrer por uma causa. Qual causa? A causa do Evangelho. Não é a causa da luz para os povos. Mas ninguém morre por aquilo que primeiro ele não viva. Você só é capaz de morrer por aquilo que você teve capaz de dar a sua vida. Você é capaz de entregar e se sucumbir como sacrifício vivo por algo que consumiu a sua vida. Então, discipulado é um processo que vai levar a pessoa a dar a vida dele por uma causa, a causa do Evangelho, transformação de vidas. Não apenas salvação, porque a salvação é muito importante, mas é o primeiro passo para que alguém entre no reino de Deus. A salvação é por onde tudo começa. Se essa salvação não é desenvolvida, vai ser mais um anão dentro da igreja, alguém que nasceu, alguém que é filho de Deus, mas não cresce. Então ele tem dificuldade para andar, tem dificuldade para correr, tem dificuldade para sentar, dificuldade para comer, dificuldade para tudo, porque ele não cresceu. O ananismo. E por que nesse processo que a missão gera, discipulado, depois vem a formação de líderes? Porque nós deveríamos sim, como disse muito bem o André, ter os cursos de formação de líderes, mas para discípulos. Porque se você formar na sua igreja um monte de líder que não é discípulo seu ou dos seus discípulos, mais cedo ou mais tarde, eles vão ter ideias diferentes da sua. Eles não pensam como você. Eles não agem como você. Eles não andam como você. Então o processo é discipular. Discipulado aqui, irmãos, G12, quando falava de discipulado, de reuniões de discipulado, eram muito mais reuniões para a gente falar de liderança. Não era o discipulado que a Bíblia fala. Discipulado, irmãos, é ensinar a Bíblia e levar o discípulo a como aplicar a Bíblia na vida dele. Discipulado não é eu definir, decidir pelo discípulo.
Discipulado não é eu dizer para o discípulo se ele pode ou não pode comprar uma bicicleta. Discipulado não é eu dizer se ele pode ou não pode fazer o concurso tal. É eu ensinar a Bíblia e ajudar ele a aplicar na vida dele a palavra de Deus. Discipulado é ajudar ele a crescer no conhecimento bíblico e entender a revelação. Uma das ferramentas poderosas para o discipulado funcionar na vida dos discípulos é o aconselhamento bíblico. É difícil você discipular quando você não conhece a Bíblia. Por isso é tão difícil fazer com que o discipulado funcione na maioria das igrejas. Porque muita gente conhece a Bíblia para pregar, para falar, não para viver. Ou seja, a visão de transformação não aconteceu aqui. Como que ela vai acontecer ali? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar. O bispo passou para nós aqui o currículo do seminário. A maioria de nós fez estudo bíblico, irmãos, nada contra, foi uma bênção. Mas o estudo bíblico é pouco em relação ao que você precisa. Você precisa de uma formação teológica, não só inspiracional, devocional. Você precisa de algo mais. Aonde Deus quer nos levar, o que temos não é o suficiente. Nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais conhecimento, mais transformação, maior entendimento, uma profundidade maior. A gente sempre fala sobre avivamento. Não há avivamento sem fundamento, e fundamento é a palavra. A transformação na igreja, o tamanho da transformação vai acontecer na igreja de acordo com a profundidade que nós temos na palavra de Deus. Se não há entre nós essa profundidade na palavra, não haverá essa transformação. Transformação não é só um slogan. É só eu falar, irmão, não pode. Não é isso, irmãos. É realmente a palavra entrar e levar aquela pessoa a uma mudança radical de vida, porque ela conheceu Jesus e ela não quer viver outra coisa. Ela não quer. Ela não quer mais o pecado, não é porque está proibido. Ela não quer beber, não é porque a nossa igreja é abstêmica. Ela não quer se prostituir ou adultério, coisa assim, mentir, soberba, orgulho. Ela não quer isso. Não é porque nós proibimos ou demos uma regra de pode, não pode. Não. A palavra de Deus produziu nela a verdadeira transformação, como produziu na sua vida. Amém, meus irmãos? Então a transformação ela precisa acontecer. Agora, esses processos, formar discípulo, estamos dentro da missão, formar discípulos, formar líderes, eles têm que vir um após o outro, mas tem que vir, não pode ficar só no discipulado. Às vezes você tem um discípulo muito joia, tem o seu coração, mas ele não é líder. Então você não tem que pôr todo discípulo a liderar, porque haverá discípulos que não vão liderar, não quer dizer que eles não podem discipular. Mas liderar é o que você vai ensinar para eles. Ser discípulo é uma transformação que vem pela palavra. Enquanto o discipulado é transformação, formação de líderes é informação, capacidade, estratégia, ferramentas que você dá para a pessoa. Então, nós precisamos entender isso. Olha, precisamos gerar primeiro uma transformação. Pessoas transformadas, quando lideram, elas geram transformação. Pessoas que aprendem a liderar não transformadas, elas geram crentes não transformados. Ela reproduz segunda semente. Ela gera aquilo que ela é. Vocês estão comigo, meus irmãos? Só que nós não podemos pensar que nós vamos gerar líder para encher a igreja. Nós não podemos pensar assim, não, a nossa igreja tem que crescer, quero um culto entupido, quero tantas pessoas domingo, quero 2 cultos, 3 cultos. Preste bem atenção, eu não sou contra crescimento, pelo contrário. Mas você ter uma igreja cheia de gente não transformada, é só dor de cabeça. É mais um mau testemunho na cidade. É mais um problema. Você ter gente lá na igreja, aquele tantão de gente para impressionar, para você ter poder, para as pessoas virem fazer continência para você, para os líderes, para as pessoas, a autoridade da cidade chegar até você. O pastor fulano de tal. Meus irmãos, isso não é a proposta nossa aqui na terra como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos querer ter gente cheia de Deus. Pessoas cheias de Deus atraem outras. Eu digo para você, logo, logo sua igreja estará cheia de gente, cheia de Deus, se os que você tem hoje foram cheios de Deus. Se eles forem transformados, daqui a pouco sua igreja vai estar cheia de gente transformada. Amém, meus irmãos? Mas isso vai levar um tempo. Meus irmãos, não é para correr. A gente só tem que saber o rumo certo. Não é pressão. Não é angústia.
Parece que alguns aqui, por ter um tempo mais de idade, pensam assim, eu tenho que fazer logo, porque daqui a pouco eu vou para a glória. Não, meu irmão. Plantou, o outro regou, de Deus veio o crescimento. Tira da sua cabeça essa pressão de achar que é você que vai fazer a coisa acontecer. É Deus. Só que nós temos que caminhar segundo aquilo que Ele nos aponta. Então eu preciso gerar discípulos dentro da igreja. A nossa visão e missão nos propõe isso. Pessoas transformadas. E agora eu preciso treiná-los, transformá-los em líderes, aqueles que realmente têm condição de liderar. Nem todos serão líderes, mas eu preciso gerar também a necessidade de tocar as próximas gerações. Há igrejas que faz tempo não ganham almas. Há igrejas que nos últimos meses ganham 1, 2, 3, 5, batiza. O Instagram mostra, parece que é uma centena de pessoas, mas Isso não é um deboche que eu estou fazendo. Não é uma realidade. Constatação. Por que nós estamos ganhando mais pessoas? Por que nós estamos vendo esse processo de transformação? Porque esfriou no nosso coração o evangelismo. Nunca vai queimar no coração do povo. Alguém disse aqui, moda automática, minha igreja tem tantos, a arrecadação é tanto, estou tranquilo, para que eu vou inventar moda? Se você tem a igreja como um negócio, se você tem a igreja para te sustentar, ok. Se a igreja é sua, não de Jesus, porque tem igrejas que são nossas e igrejas que são dele. Ele diz em Mateus 16, bem-aventurado foi Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai te revelou no Espírito. Tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quer dizer, há igrejas que não são de Jesus, é do pastor. Infelizmente, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer. Ela tem nome, talvez, de luz para os povos, ela tem nome de não sei o quê, mas é dele. Ele está preocupado quando ele ficar velho, como é que vai ser a aposentadoria, quando eu jubilar, de onde vai vir? Irmãos, eu tenho lidado muito com isso, o bispo Jonas também. Há pessoas que chegam a certa idade e falam assim, eu dei minha vida pela igreja, e agora o que eu recebo em troca? Uai, você recebeu lá atrás a salvação. Você já recebeu. Deus não está devendo para ninguém, não. A gente está pensando que tem que trabalhar para depois merecer alguma coisa do ministério da igreja. Eu acho que nós não entendemos o que é ser chamado. Nós estamos retribuindo o que já foi feito e não plantando algo para colher. Chamado é isso, irmãos. Desculpa se não está aí muito igual o que você está pensando. Mas a igreja não é para garantir a sua velhice. E o que será de mim? Aquele que sempre cuidou, cuidará. Aquele que nunca te desamparou, não te desamparará. Davi disse, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você não vai ser o primeiro. Algo vai acontecer. Como, bispo Ronaldo? Bom, eu não sei exatamente dizer, porque eu não sou Deus. Mas eu sei que Ele cuida dos seus. Na história toda sempre foi assim. Talvez uns pode passar por privação e outros não. Isso não quer dizer que Deus não cuidou, quer dizer que Ele tinha propósito. Porque senão Paulo foi desamparado. Foi abandonado. Porque senão Paulo, Deus não estava com ele. Então vamos lá. Processos. Certamente a missão vai desencadear mais processos. Eu vou falar desses 3 principais. Discipulado, formação de líderes e conectar com a próxima geração. Quando eu falo próxima geração, eu não estou me referindo apenas às crianças. Eu não estou me referindo apenas aos adolescentes. A geração alfa, a geração... aos novos. Eu estou me referindo a novos convertidos também. Talvez você vai ter lá, como nós falamos na última ceia, 50 a mais novo convertido, que é uma força poderosa dentro da igreja, meus irmãos. A régua subiu, né, de faixa etária. As pessoas agora estão partindo 78, 80 anos. Quer dizer que as pessoas com 50 não estão velhas. Eu ia entrar aqui falando igual o André, né? Eu queria ter imitado ele. Ele chegou aqui e falou assim, quando eu fiz 50 anos, eu ia falar isso também. Quando eu fiz 50 anos, só que já faz 8, nós temos uma mão de obra dentro da igreja poderosa, 50 a mais. Eles precisam de salvação, como foi apresentado pelo bispo Jonas na ceia.
são hoje já a maioria da população brasileira. Não são jovens, nem os adolescentes. Eles são o nosso alvo. Mas, meus irmãos, a maioria da população é 50 a mais. E nós temos que entender que esses aí precisam também ser conectados. Por quê? Eles vivem uma realidade, mesmo tendo 50 anos, diferente da nossa, que faz tanto tempo que estamos na igreja. Se você, a maioria aqui, eu acho que se não é 50, está beirando 50. Se você for conversar com o ímpio, é capaz de você não ter muito assunto. Sim ou não? Você está tão desatualizado, graças a Deus, você está tão por fora das ideias do mundo hoje, que você não sabe como se comunicar. Nós precisamos, no treinamento de líderes, ensinar também a trabalhar com as faixas etárias maiores. Por quê? Esse povo ainda tem muita lenha para queimar, gente. Esse povo serão líderes poderosos e mais, eles têm situação financeira definida, situação profissional definida. É muito mais mão de obra do que um jovem que está indo para a universidade. Então nós temos que conectar as próximas gerações de novos convertidos e as próximas gerações de pessoas a nível de faixa etária. Estão comigo aqui, meus irmãos? Mas deixa eu caminhar para o final aqui. Muitas igrejas, e quando eu falo muitas, eu não estou falando de 10, 12, eu estou falando de um número razoável. Nós temos 314 igrejas hoje, mais ou menos. E quando eu falo muitas igrejas, eu me refiro que a maioria não tem a visão do ministério. Algumas porque perdeu, morreu, se esqueceu ou nunca tiveram. Visão morta significa uma igreja apenas de nome. Quando uma igreja não tem uma visão clara, ela só tem nome de igreja, irmãos. Apocalipse 3 fala, Jesus está exortando a igreja de Sardes. É nome de viva, mas estava morta. É possível manter a máquina rodando, culto acontecendo, mas a visão já tem morrido, irmãos. A ausência de uma visão faz dos pastores gestores, construtores de prédio, administradores, tesoureiros, quando eles deveriam ser pregadores da palavra, apacentadores do rebanho. A ausência de uma visão tira do pastor a motivação, a paixão. Ele deixa o lugar de profeta. Há muitas realidades assim. Em nome de viva. Mas Jesus está morta. Tem dinheiro. A história de Sardes diz que lá eles produziam uma lã preta, caríssima, famosíssima. Então ele diz que tinha visão, e eles dizem que estavam vivos e eram ricos, e Jesus diz assim, olha, aconselho que compre de mim lã branca, porque esse é o padrão do mundo, essa aí. Essa cor é o que o mundo gosta. Aqui é lavado e redimido. Aconselho que as suas vestiduras sejam lavadas no sangue do Cordeiro. Colírio, visão. Pensa que é rica, mas está pobre. Não é o dinheiro, não é a estrutura, não é o prédio, não é quantas salas, não é telão de LED, não é luz, não é isso que determina a saúde da igreja. É a transformação das pessoas. Qual é a raiz do problema? Por que há igrejas que não têm mais a visão, ou a visão morreu? Porque muitos trocaram a visão de Deus pela nossa. Muitos trocaram a visão de Deus pela sua. Ele tem o seu projeto pessoal. Ele tem a sua meta. A igreja para ele é como se fosse a empresa da família. Quando eu morrer, meu filho assume, depois o meu neto, e nós vamos. A igreja não é para isso, irmãos. Nós sabemos que o Jonatas não está aqui porque era filho do apóstolo. Nós sabemos disso. Não é? Aqui não tem o nepotismo. E nem o Samuel, meu filho, está ali, vai ser o futuro pastor do Serrinha só porque ele é meu filho. Não existe isso. Quando a visão morre, as consequências são inevitáveis.
Como eu disse, pastores viram gestores, pregadores viram palestrantes motivacionais, igrejas viram instituição, estruturas frias, ministérios viram negócio, números se tornam aprovação, crescimento vira franquia. Jeremias 23:16 diz o seguinte, eu queria que você prestasse atenção nisso. Falam da visão do seu próprio coração. Jeremias está sendo usado por Deus para confrontar uma realidade de falsos profetas que são levantados no meio da nação de Israel, aonde eles começam a falar o que estava no coração deles, não o que estava no coração de Deus. E por que eles falavam do que estava no coração de Deus? Eles não eram de Deus, eles não ouviam de Deus. A visão, como disse o bispo Samuel, a paixão por ela cresce na medida que a minha intimidade com Deus cresce. O meu tempo com Deus cresce, o meu secreto tem que ser o lugar principal, onde a paixão é alimentada. O contexto de Jeremias diz que os falsos profetas estavam se levantando, sabe por quê, irmãos? Os profetas não estavam ouvindo de Deus. Então eles falavam e o povo acreditava e acabava ouvindo. E eles falavam o quê? O que o povo queria ouvir. Eles diziam o que as pessoas queriam ouvir. Então eles anunciavam aquilo que animava, despertava, era bom. Mas era diferente da vontade de Deus. Nós temos que animar o povo, sim, mas de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que trazer uma palavra de vitória, sim, mas de acordo com a palavra de Deus. Sabe o que é o resultado de uma visão que é nossa e não de Deus? Uma liderança cheia de estratégias humanas, sem direção divina, crescimento numérico, mas sem vida espiritual. Tem provisão, mas não tem direção. Então isso estabelece uma crise igual na época de Jeremias. Muitas vezes copiamos modelos que dão certo, mas não é de Deus para nós. Parece que nós estamos liderando por comparação. Contra os pastores, um conta o que fez, o outro tem que contar algo melhor, e o outro vai visitar e começa a contar as cadeiras para saber se ele tem mais ou menos, se o pastor está tendo mais êxito ou não. Sem perceber, nós vamos adaptar ao gosto do público aquilo que deveria ser fiel à vontade de Deus. Talvez nós podemos até produzir resultados, mas não quer dizer que a presença vai estar lá. A visão de Deus, irmãos, ela é santa e ela custa tudo. Quando nós pastores passamos apenas a gerenciar igrejas, ao invés de liderar pelo Espírito, aquilo que Deus nos deu, nós trocamos a visão pela conveniência da terra. Nós permitimos que aquilo que dá certo fale mais alto. Queria encerrar falando de alguns sinais de uma visão que precisa ser revitalizada. Esse é o propósito das reuniões de pastores na ceia, gerar revitalização. Lembrando que uma igreja, quando você abre uma igreja, é diferente do que implantar uma igreja. Muitas vezes nós abrimos igreja porque nós não temos a visão. Abrimos igrejas. Qual é o problema? Igrejas que abrem, se elas não derem resultados, elas fecham. Igrejas que são plantadas, as raízes crescem, vão para o fundo, não tem vento que derruba. Elas passam por luta, por dificuldade, mas elas permanecem. Não é abrir, é implantar igrejas. E muitas vezes nós temos que revitalizar ou reimplantar. Plantar de novo. A mesma igreja. Por quê? Essa visão morre. Nós podemos ter que lidar com um fator sobrenatural. Escute isso. Aonde falta visão, sobra confusão. Onde falta visão, duas possibilidades vão acontecer. Ninguém vai te seguir, porque as pessoas sérias não seguem quem não sabe para onde vai. Ou um ou outro vai te seguir. Só que esses que estão te seguindo estão mais perdidos que você. Nós precisamos ter uma visão, falar dessa visão, anunciar essa visão, divulgar essa visão, ensinar, mostrar qual é a visão para atingir a visão, para as pessoas entenderem claramente. Quando a visão morre antes do pastor, então nós temos uma vida sem propósito, uma igreja sem propósito. Há muitos que estão pregando, ensinando, administrando, mas a visão já morreu. Ele não sabe o rumo. Qual é o próximo passo? Ele está entrando em novembro pensando, tem que montar a agenda do ano que vem.
Esquece, não é agenda, não é calendário. Visão gera um planejamento. Nós precisamos orar por isso, jejuar, planejar, para depois ver qual é o nosso calendário. Então, quais são os efeitos de uma igreja que perdeu a visão? Primeiro, a estagnação espiritual. Letra A, estagnação espiritual. Muitos confundem estabilidade com saúde, porque está entrando recurso, porque tem um monte de gente lá na frequência, porque o louvor foi bom, o que pregou foi boa a palavra dele, o LED funcionou direitinho, e a gente, a igreja é boa. Escute, houve desenvolvimento espiritual? Não houve? Faço uma pergunta para os irmãos da igreja, eu fiz isso outro dia. Como você está hoje comparado a um ano atrás? Esse mesmo dia, um ano atrás. Como você está hoje comparado a 5 anos atrás? Você está mais informado? Você tem mais conhecimento ou tem transformação? Ah, tem transformação. Você pode dizer para mim quais são elas? O que é que mudou na sua vida nos últimos 5 anos? Estagnação espiritual. É um dos sintomas onde não há mais visão. Membresia, arrecadação, passa a se tornar o fator termômetro do sucesso. Meus irmãos, estabilidade sem fogo é uma estagnação mascarada de maturidade. A liderança não cresce, a paixão se apaga, entra no automático, ministério vira rotina, tentamos novidades, empolga um pouco, mas é fogo de palha. Muitos ainda fazem porque sempre fizeram, mas sem o fogo. Tínhamos antes. Levítico capítulo 6 diz que o fogo devia arder continuamente. Mas aquele fogo não era uma mágica. Todo dia de manhã o sacerdote tinha que ir lá, soprar, pôr lenha, a brasa voltava ao lume, a lenha pegava mais fogo, durante o dia ele abastecia, sem lenha o fogo se apaga. E quem põe é o sacerdote. Então as pessoas, quando estava de manhã, que elas saíam das tendas, elas olhavam para o sacerdote e muitos estavam cobertos de cinza. Por quê? Haviam soprado fogo. Mas haviam aqueles que não tinham nenhum vestígio. Nós somos que tipo de sacerdote? Aqueles que sopram fogo toda manhã, aqueles que põem fogo toda manhã, aqueles que estão na presença de Deus toda manhã. As pessoas ao olharem para nós, elas vão ver em nós essa expressão, essa característica de que nós estamos gerando fogo, buscando fogo, pondo lenha no altar, ou tão bem arrumado, tão bem perfumado, faz tempo esse fogo em queima. Segunda evidência, ativismo sem propósito. Programas, eventos, calendário. A igreja funciona, mas não avança. A igreja cultua, mas não adora. O povo ora, não acontece nada. Atividades, muitas atividades, mas não há uma direção clara. Muita agenda, mas não há transformação. Muito barulho, mas sem verdade. Muita tradição, mas sem mudança. Presença quase nenhuma. Um culto, um arrepio aqui, outro ali, um momento de êxtase, uma emoção forte, mas não é aquela presença que gera arrependimento, confissão de pecados, mudança de vida, abandonar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em Apocalipse, Jesus diz para a igreja de Éfeso: lembra da onde caístes. Vou pegar só essa frase, mas estou te comparando àquela igreja. Lembra de onde caíste, volta. Em Gênesis há um versículo que Jacó diz assim: o meu cajado me fez passar pelo deserto. Há uma tradição que diz: o meu cajado me fez prosperar no deserto. Escute, irmão. Não é a sacada de um negócio novo. Não é uma ideia que você teve. Não foi uma luz que você, não foi uma descoberta. Vai trazer a prosperidade para você, pastor. É o seu cajado. Eu não estou falando de dinheiro. O
que nos sustenta e tem que nos sustentar até o último dia é o cajado. Jacó, na última hora, ele vai orar com os filhos de José, ele está apoiado no cajado. É o cajado, é o seu chamado. É isso que vai te sustentar até o último dia da sua vida, até a última hora da sua vida. É o seu cajado que vai manter você lá. Esse cajado que Deus te confiou, e em breve ele será como a vara de Arão, vai florescer e vai frutificar, irmãos. Não importa o do lado, importa o cajado que Deus confiou você, porque o que chamou é fiel. Ele faz, ele opera, ele capacita, ele faz o que nós não damos conta. Não é comparação, fulano isso, fulano aquilo e eu. Não, não, é o Deus que chamou, que determina. É Ele que faz a diferença. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Alguns de nós perdeu o cajado em algum lugar. A gente trocou o chamado de ser pastor, apacentador, pregador, e nós viramos CEO daquela igreja. Não, você tem um chamado, seu chamado não passou. Não é hora de você pendurar a chuteira. Pelo contrário, ainda há muita lenha para queimar na sua vida. Ainda há muita lenha para queimar na sua vida. Não pense em pendurar a chuteira, o jogo não acabou. Terceira evidência onde a visão morreu: perda da sensibilidade profética e a profundidade do ensino. Atos capítulo 13 diz: havia em Antioquia profetas e mestres. A igreja de Jerusalém, a primeira igreja, ela cresceu absurdamente. A igreja de Jerusalém chegou a ter 35 mil pessoas, até nascer a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia chegou a ter 70 mil pessoas. A igreja de Jerusalém estava fundada e firmada na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Em cada alma havia temor, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos à medida quando eles criam. Diariamente eles se reuniam em casa e no templo, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Essa é a igreja de Jerusalém. A igreja de Antioquia tinha profetas e mestres, tinha ensino e direção. Não é a profecia do eis que te digo o que te digo, forte. Não, não. Direção. E essa igreja se tornou o que se tornou porque ela tinha ensino e ela tinha direção. Sabe, quando nós perdemos a visão, nós perdemos a direção. Irmão, ser luz para os povos é uma direção profética, é um rumo, é um caminho. Não podemos pegar o paralelo. Quando que a visão se apaga? A visão morre quando não há preparo, quando não há instrução, quando não há direção, quando não há lágrimas, quando não há quebrantamento, quando não há temor entre a liderança. As coisas são feitas, aí o púlpito vira palco, a oração vira discurso, a iluminação vira LED. Você chega lá e pensa, uau, que igreja abençoada, é só fachada. Como revitalizar a visão? E eu vou concluir com essa parte. Volte ao lugar da revelação. Moisés teve a revelação dele quando o fogo acendeu na sarça. Você precisa deixar Deus queimar de novo no seu coração. Meu coração apertou quando o André fez um chamado aqui agora mesmo para orar por criatividade. A mim me parece que as pessoas vieram numa expectativa muito grande de ministração. O André fez uma oração linda, mas me pareceu que Deus queria derramar algo. A pegada era a criatividade, mas me pareceu que Deus queria derramar uma unção especial. O bispo Adalberto nos chamou para orar com os irmãos. As pessoas com quem eu orei, todas estavam quebrantadas. Sabe o que eu sinto? Nós queremos. Sim ou não? Nós queremos, sim ou não? Parece que a gente está querendo, irmãos.
E Deus também. João está com vontade de comer, Deus faz. Moisés, quando viu aquela sarça, ele não sabia como era aquilo. Mas foi ali que tudo começou. Foi ali que tudo começou no propósito de Deus para a vida do Moisés. Um fogo que não consumia, um fogo que não destruía, um fogo que atraía. Você também foi chamado por um fogo de Deus. Houve um dia que algo queimou dentro de você. E sabe, irmão, esse fogo vai arder no seu coração de novo, em nome de Jesus. Mas nós precisamos soprar ele. Talvez você precise visitar de novo o lugar que você deixou. Arrependimento genuíno, como eu falei, Apocalipse 2, 5. Lembra de onde você deixou o cajado cair? Lembra de onde você pendurou o cajado? Volta lá e pega ele. Volta lá e toma ele de volta. Terceiro, saia da ilusão, do falso engano. A igreja de Laodiceia achou que estava bem, que tinha tudo, que era rica, que era bastarda. Jesus falou para ela: não, você é pobre, segue nu. Você não tem visão, cego, nu. Será que a gente tem coragem? Não é condenação, mas é de chegar diante do Senhor e dizer: Deus, eu preciso corrigir o que está errado. Não é achar culpados. Abacuque 2, isso fala de alinhar o coração para ressignificar a visão. Alinhar o coração para ressignificar a visão. Abacuque 2, versículo 1 ao 3, Deus diz para ele: volta na torre, escreve a visão, e certamente virá. Nós precisamos voltar para a torre, ouvir de novo, escrever novamente, crer de novo. Deus não quer te dar uma nova visão, Ele quer clarear que você perdeu. Deus quer fundamentar no meu e no seu coração a visão, luz para os povos. Deus quer consolidar em nós sobre isso. Não é uma novidade, é sobre obediência. Temor de voltar àquilo que talvez nós abandonamos. Sobre odres novos para um vinho novo. Deixa Deus trazer algo, uma unção nova, uma alegria nova para aquilo que Ele já nos deu. Porque sem visão, aquele povo que você lidera vai ficar perdido. E sem visão, aquele povo que você lidera pode ficar caótico. Eles vão tropeçar em si mesmos. Então Deus nos chama. Aí você vai dizer: mas eu estou confuso, como eu vou fazer? Sabe, a gente aprendeu uma coisa, que pastor tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, eu ouvi uma direção outro dia, gostei muito disso. Pastor, ele deveria escolher uma coisa e ser bom naquilo. Você foi chamado para ser pastor. Uma coisa. John Maxwell diz assim: visão é a competência que define o líder. Ou seja, ele é bom naquilo. Meus irmãos, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Abraão era bom numa coisa, José era bom numa coisa, Moisés era bom numa coisa, Esther era bom numa coisa. Abraão começou uma nação, José salvou uma nação, Moisés libertou a nação, Esther levou salvação para uma nação, Neemias, ele reconstruiu uma nação, os apóstolos iniciaram uma igreja, Paulo levou o evangelho para as nações, mas eles eram bons numa coisa. Aí o resto? Aí você precisa de discípulos. Aí você precisa de uma equipe, de um time. Porque ter uma equipe é ter pessoas que fazem o que você não faz. Ter um time é você ter pessoas que são boas naquilo que você não é. Você lidera elas, mas eles são melhores que você naquilo que você faz. Estão comigo, irmãos? Esse é o seu chamado. Sabe qual é o seu chamado? Se você esqueceu, se você está em dúvida, se você sabe, eu quero reafirmar ele hoje. O seu chamado é ser um especialista em transformação de vidas. Sabe qual é o seu chamado, irmão? Seu chamado é ser um especialista em transformação de vidas. Deus te chamou e Ele te capacitou para isso. Há sobre você unção para isso. Se ela está estancada, nós precisamos orar hoje para Deus liberar. Se ela está presa, nós precisamos orar hoje para ela cair. Se tem alguma coisa travando, tem que destravar hoje.
transformando o mundo uma vida de cada vez. Por quê? Porque nós somos especialistas nisso. Foi para isso que o Senhor nos chamou. A pergunta para você refletir: o que é que Deus te mostrou lá no início, quando você levantou a mão, você abandonou ao longo do caminho? Porque Deus não te chamou para ser teólogo, chamou para ser pastor. Teologia é uma ferramenta. Deus não te chamou para ser cantor, te chamou para ser pastor. Música é uma ferramenta. Muitas coisas são ferramentas, mas você é bom numa coisa. O que você faz hoje chama de visão, vem do céu ou foi moldada pelo sistema? A sua igreja é o reflexo do que Deus tem mostrado, é apenas conveniência? Deus pode confiar em você para carregar a visão dele? O Senhor pode confiar em você para carregar a visão dele? Você vai pôr ela no ombro ou você vai pôr ela no carro de boi? A intenção é boa, mas é no ombro que ela tem que ir, é aqui. Então eu queria te convidar nessa noite a fazer como Abacuque. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos deixar Deus escrever no nosso coração nessa noite a visão. Vamos deixar Deus nos mostrar claramente qual é a missão. Porque nós precisamos sair daqui amanhã com uma ação traçada, direcionada. Você pode ficar de pé, por favor?